Saudações, seja muito bem-vindo, eu me chamo Gabriel Luciano e nesse canal comentamos temas relacionados ao desenvolvimento masculino. No vídeo de hoje, vamos aprender com Marco Aurélio sobre como o homem deve se posicionar diante das dificuldades e adversidades da vida. A vida de todo homem é repleta por desafios e noto que muitos deles estão sob nosso controle, mas se caso falharmos, acabamos comprometendo as principais áreas de nossas vidas. Entretanto, temos pouca margem para erros. E na mesma medida, as nossas vidas nos oferecem um turbilhão de adversidades e obstáculos, como é natural que aconteça. É de se esperar que no meio de tanta confusão, os homens aprendam algo. Mas infelizmente não é o que acontece, senhores. O tempo só ensina quem está disposto a aprender. E a realidade é que muitos homens estão despreparados para a vida. Eu irei comentar sobre uma história que aconteceu comigo na minha adolescência. Quando jovem, eu decidi ir em busca da minha primeira oportunidade de trabalho. Eu cresci em uma cidade pequena no interior. Nesse contexto, já dá para se imaginar que as oportunidades eram escassas. Eu lembro que eu não tinha dinheiro nem para fazer um currículo. No desespero da situação, eu decidi escrever um à mão mesmo. Era a minha única chance. Pelo menos, era o que eu imaginava. Bom, quando finalizei a escrita do currículo, eu decidi levar na empresa mais próxima da minha casa. Assim que cheguei na empresa, eu expliquei a situação para o encarregado. Eu pedi por uma oportunidade, para pelo menos tentar aprender alguma coisa. Nas expressões faciais, ele até parecia ter demonstrado compreensão. Mas assim que eu fui embora, olhei para trás e vi o mesmo rasgando meu currículo e mostrando para as pessoas que trabalhavam na empresa, com um tom de deboche mesmo. Lembro-me de ter chegado em casa e chorado igual uma criança. Enfim, tive todos esses pensamentos. Sêneca diz o seguinte sobre isso: as dificuldades fortalecem a nossa mente, assim como o trabalho árduo desempenha o mesmo papel em nosso corpo. Naquele momento, eu pensei várias vezes sobre o porquê que isso está acontecendo comigo. Eu lembro de ter passado o dia inteiro meditando sobre aquilo. As lamentações tiveram que acabar. Eu tive que colocar minha mente no lugar, pois eu sabia que aquela era uma fase difícil e que deveria passar. Alguns anos se passaram e aí eu li uma frase de Epicteto em seu livro A Arte de Viver, que dizia o seguinte: cada dificuldade na vida nos apresenta uma oportunidade para nos voltarmos para dentro e invocar nossos próprios recursos interiores submersos. As provocações que enfrentamos podem e devem nos apresentar nossos pontos fortes. Cave profundamente. Você possui pontos fortes que talvez não perceba que possui. Encontre o caminho certo e use-o. Depois de tudo o que passei, essa frase fez total sentido para mim. No momento, eu me perguntava do porquê aquilo estava acontecendo comigo, mas depois de um tempo, eu agradeci, pois aquela dificuldade me moldou a ser um homem melhor. Pode parecer um pouco óbvio, mas é necessário que eu diga mesmo assim, senhores. Quando essas situações são encaradas com a devida seriedade, aprendemos a nos tornar mais aptos para encarar as dificuldades da vida. As situações difíceis não desempenham outro papel a não ser nos transformar em homens mais fortes e sábios. Afinal, um homem que não foi moldado pela dor, no meu ponto de vista, ainda é um menino. Se pesquisarmos o significado de resiliência no dicionário, vamos entender o seguinte: é a capacidade de resistir às adversidades e voltar ao equilíbrio. Isso exige muita casca, que por sua vez é resultado de experiências. É necessário expor-se para adquiri-la. O homem que pretende desenvolver a seriedade precisa encarar as situações de peito aberto. Marco Aurélio também diz o seguinte sobre isso: não te lamente com as dificuldades fixadas pelo destino no presente, nem temas ou procure fugir do que está reservado no futuro. Senhores, o ideal é que vocês encarem as situações desconfortáveis e estressantes e não se escondam delas. Tornar o estresse em algo prejudicial ou benéfico depende muito mais de como reagimos a ele do que de qualquer outra coisa. Tu acreditas que as barreiras são muito pesadas na tua vida, que ameaçam a tua integridade? Então tudo está certo. Acreditas que elas são uma oportunidade para fortalecer a si mesmo? Você também está certo. Para crescermos como homens,
precisamos encarar as dificuldades como uma competição contra nós mesmos. Quando as dificuldades se apresentarem, jamais se coloque como uma vítima. Um exemplo perfeito disso é o de Rubin Carter. Ele foi um boxeador profissional nos anos 60. Em 1966, Carter e um amigo foram acusados e condenados por um triplo homicídio que ocorreu em um bar em Nova Jersey. Apesar das inconsistências nas evidências e de um alíbi sólido, foi considerado culpado e sentenciado à prisão perpétua. Durante seu período na prisão, sempre manteve sua inocência, até que em 1985, após anos de esforços da sua equipe, a sentença foi anulada. Descobriram que houve manipulação das evidências e testemunhas falsas. O que mais me impressiona nesse caso é que não se vê em qualquer momento manifestações desequilibradas de Carter. O mundo não desmoronou para ele. Foi para a prisão com um gosto amargo na boca, mas se comportou exemplarmente. Qualquer outra pessoa nesse mesmo contexto teria desmoronado, sem dúvidas. Era um homem de fibra e um grande exemplo de resiliência. Desenvolver a resiliência não é simples, mas uma forma de desenvolvê-la é pensar antes no que pode acontecer de errado na sua vida, ou em determinadas situações. Embora o otimismo seja sim importante, ele não pode se aproximar da ingenuidade. É importante que, em alguns momentos da vida, um homem pare para pensar, para refletir sobre o que pode dar errado. Na vida, comece a pensar agora. O que pode dar errado no seu trabalho, nos seus estudos, e se a tua saúde pode piorar. Será que há dinheiro suficiente para ter uma vida mais confortável nos próximos anos? São questionamentos extremamente importantes. Não para que tu te preocupes com o que pode acontecer no futuro, mas para agir no presente. Cria na tua mente a possibilidade do fracasso, da doença, da traição e etc. Isso vai começar a criar uma casca psicológica. Quando situações assim acontecerem, a dor ainda é inevitável, mas certamente é um preparo da tua parte para lidar com as dificuldades. Não pensem que esse exercício te torna uma pessoa puramente pessimista e incapaz. É justamente o contrário. Nós nos tornamos mais sóbrios, mais vivos. Marco Aurélio certa vez também disse o seguinte sobre isso: se você está sofrendo com as coisas externas, não são elas que te perturbam, mas o seu próprio julgamento sobre elas. Agora, depois de passarmos pelo caminho da resiliência, encontramos então a serenidade. A serenidade é a capacidade de agir tranquilamente diante das dificuldades. Um homem que consegue manter a calma em situações adversas tem mais facilidade para lidar com os problemas. Agora que entendemos um pouco sobre resiliência e serenidade, eu sugiro alguns passos para desenvolvê-las. Primeiro, aceite o sofrimento e as adversidades. A felicidade absoluta não é possível. Para sermos corajosos, precisamos experimentar o medo também. Essas situações desconfortáveis geram um turbilhão de emoções, e você precisa entender como utilizá-las. A aceitação é o caminho. Perceba também que a aceitação não significa conformismo. Não se entrega a uma adversidade sem pensar em um caminho. 2. Sem lamentações. Jamais fique se lamentando aos infortúnios. Seus pensamentos influenciam um comportamento. Por isso, é importante que você não alimente comportamentos indesejados. Marco Aurélio diz: ao invés de lamentar o infortúnio, contenha-se com o fato de ser capaz de enfrentá-lo com tranquilidade. Marco Aurélio reforça essa ideia dizendo o seguinte: hoje terei que lidar com o ingrato, com o insolente, com o invejoso, com o insociável. Para finalizarmos, eu quero dizer que, embora eu tenha algumas ressalvas em relação ao estoicismo, eu considero muito dos seus princípios importantes para os dias atuais. Um deles é que, nas situações difíceis, o que sobressai é o teu caráter. O caráter é a união dos pensamentos e ações. O caráter é a base para que um homem tenha a capacidade de controlar a si mesmo, de lidar com os problemas da vida, lidar com as próprias emoções, tomar boas decisões e etc. Outra coisa importante é entender que um obstáculo não é o fim, senhores. É um desafio. Um homem precisa atravessar essa fronteira para criar algo novo para sua vida. Portanto, lembre-se, quando tudo estiver um caos, responda ao desafio. Encare os problemas como um caminho para o sucesso.
Encare os problemas como um caminho para um crescimento na sua vida. Às vezes a gente não enxerga isso, mas o estresse, ele é teu amigo e um estímulo para a ação. Eu espero que esse conteúdo lhe ajude. Se você gostou, aproveita para deixar um like nesse canal. E se você ainda não for inscrito, aproveita para se inscrever, porque com constância eu vou trazer conteúdos relacionados a isso aqui nesse canal. Até breve, senhoras, e até breve, senhores.